Então, olha só, os livros de entrada e saída, eles têm a função aí de organizar e apurar esses registros fiscais, né? Do que eu compro e do que eu vendo, da entrada e da saída da empresa. Gente, quando eu falo que o regime tributário vai mudar muito a rotina da empresa, é por isso. Simples Nacional é uma maneira bem simplificada do governo tributar uma empresa. As empresas menores que conseguem se enquadrar, elas vão pagar uma guia única, com inúmeros impostos incluídos ali, baseado numa alíquota em cima do faturamento. Então, não é tão importante assim eu manter, né? Eu preciso manter, sim, a nível contábil, a nível de organização, entrada e saída. Mas a título de tributação, não vai alterar muito. Mas quando eu não consigo mais ser enquadrado no Simples Nacional e passo a ter que registrar de maneira lógica e precisa o meu lucro líquido, eu começo a ter uma necessidade enorme de documentos que me comprovem a compra e a venda que a minha empresa faz. Então, eu preciso de ter comprovantes, notas de entrada e de saída. E fazer esse controle, baseado nos livros, de maneira bem efetiva, para eu conseguir apresentar para a fiscalização o meu real lucro. Se eu começo a não pedir nota fiscal na hora da compra, eu não consigo comprovar de onde que eu estou tirando material para trabalhar e para onde que está indo o meu dinheiro. Aí eu paguei tal compra, mas como que você comprova que você comprou se você não tem a documentação? Aí você começa a emitir nota para saída. Você vai pagar tributo em cima daquela saída. Cadê a compra que você fez? Então, existe esse cruzamento de informação que precisa ser muito bem feito, muito específico. Então, o controle, através dos livros fiscais, ele é muito útil para essa monitoração, para esse monitoramento, né? De todo o processo contábil e financeiro da empresa. Então, o livro de entrada e saída, além de classificar as informações por tributo, elas vão identificar aí, para mim, o período que está apurando e o tipo de recolhimento. O livro caixa, por exemplo, ele é um livro que registra entrada e saída, mas a título financeiro, né? De dinheiro. Então, é um documento, é um demonstrativo, é um livro que pode ser utilizado na atividade da empresa de qualquer porte, em que se efetuam esses registros, entradas e saídas de dinheiro. É um livro que, pela lei, ele não precisa ser apresentado para fiscalização, mas ele é complemento do livro diário. E ele serve como controle, um livro de controle contábil, e ajuda muito na escrituração dos outros livros, porque eu tenho a visualização do dinheiro que entra, do dinheiro que sai. O livro caixa, ele é a base para eu fazer um trabalho que a gente vai fazer na outra disciplina, chamado fluxo de caixa. Vocês já devem ter visto também no matemática financeira, não sei se chegaram a ver. Que é um planejamento, né, baseado no que entra e sai na minha empresa hoje, no que entrou e saiu há um tempo atrás, como que vai ser a entrada e saída da minha empresa para frente. Ah, mas vai faltar dinheiro para eu pagar coisas. Então, eu, como administradora, eu já começo a tomar as providências agora. Aumentar venda, cortar custos. Se não for solução, arrumar um empréstimo para não faltar o dinheiro nesse fluxo. E o livro de caixa é o braço direito da gente para isso aí. Esse controle do que entra e sai na empresa de forma registrada. É muito importante. Bom, no livro de registro de entradas, estão escriturados documentos fiscais, igual eu mostrei naquela planilhinha lá dentro do SPID.
Tudo que está na nota fiscal, o livro vai pedir. E vai pedir todos os detalhes de qualquer título, de bens, de mercadoria, de insumo, de material de uso, de consumo e utilização de serviço. Tudo vai ser pedido ali no livro de entradas, quando você vai registrar ele. Serviço que refere aqui não é tomada de serviço de consultoria ou outras coisas. É, por exemplo, consumo de energia. Ele é registrado no livro de entradas, que é como se fosse uma compra que você fez daquele serviço de energia. Então, são alguns critérios contábeis aí. E tudo tem que ser lançado, e lançado de maneira clara. Por isso, eu acho muito interessante o sistema digitalizado, que lá ele te dá o direcionamento do que realmente precisa ser lançado e o formato que tem que ser lançado. Então, já ajuda aí no trabalho do contador, que antigamente, né, que antes fazia aí de forma aleatória e depois para juntar e padronizar a forma de apresentação para fiscalização, muitas vezes causava um retrabalho. Hoje em dia, os lançamentos já feitos diretamente no sistema, ele já te direciona da forma a fazer corretamente. E o livro de saídas, que é o modelo 2 ou 2A, ele vai se destinar à escrituração do movimento de saída dessas mercadorias. Também a qualquer título do estabelecimento. Serão também escriturados documentos fiscais relativos, por exemplo, à venda de uma propriedade, de mercadorias que não tenham transitados pelo estabelecimento. Alguma coisa que você comprou e em seguida vendeu sem transitar dentro da sua empresa. Então, gente, olha só, os livros fiscais, assim como os relatórios contábeis, né, os demonstrativos, eles são elementos fundamentais para a escrituração fiscal. Geralmente, são livros exigidos por lei, seja lei municipal, seja lei estadual, seja lei federal. Em resumo, são documentos que vão apresentar informações tributáveis e a relação de impostos devidos pela empresa. Ou seja, os livros fiscais, eles vão ser aí um relatório a título tributário, do que a gente paga na empresa, como que se chegou àquele quociente de pagamento, como que se encontrou aquela alíquota a ser paga. Entra naquele caso específico de o contador te apresenta uma guia. Hoje, você paga aqui 4,5% do seu faturamento no Simples Nacional. Vamos pegar o regime mais simplificado. Aí você vai questionar, né? Você, como um bom administrador, vai querer saber por que 4,5%. Aí o contador vai te explicar. Pela lei, né? Vai te mostrar lá o faturamento da sua empresa referente a tantos de alíquota. Está aqui, ó, 4,5%. Beleza. Passa alguns meses, você olha a guia, está dando 11% do seu faturamento. Você vai ficar caladinho? Não vai, né? Você vai questionar. Por que 11%? Era 4,5%. Você precisa ter essa curiosidade. O profissional da administração precisa ter essa curiosidade. O contador vai te explicar. Olha só, você saiu dessa margem de 4,5%, aumentou muito o seu faturamento e agora está numa outra nível de alíquota. Ok. Mas e se for o mesmo faturamento e o contador colocar lá que é 11%? Você vai acreditar caladinho? Não. Nós, da administração, precisamos questionar. Procurar saber, interessar, em busca de novas estratégias. Diminuição de tributo, que é uma melhoria, né? Se você entra na empresa como profissional da administração e consegue reduzir
tributo que a empresa paga, nossa, o proprietário da empresa vai te amar. Como que faz isso? Com estratégia, dentro da legislação, sem nenhuma sonegação, mas analisando, e se tiver conhecimento tributário, melhor ainda, para a gente achar as brechas da lei, que são os caminhos que não são ilegais. Muita gente fala, usa brecha da lei, é ilegal. Não é. Se a lei deixa brecha, você pode usar. É o que a gente vai falar agora depois do intervalo, um pouquinho, antes de fazer a atividade, sobre esses conceitos do direito que variam muito a forma de você ver o direito. E a gente vai encontrar e vai perceber aí que tem diversos caminhos para a gente filtrar isso um pouquinho. Não é deixar de pagar tributo, porque a gente sabe da importância do tributo. Não é sonegar, não é fazer nada ilegal, mas é utilizar a lei a nosso favor. Planejar é ótimo. Planejar é o primeiro passo. Então, a gente vai conseguir encontrar esses tipos de caminhos aí. Então, olha só, sobre a escrituração ainda, além de ser uma obrigação estabelecida em lei, a escrituração dos livros contábeis possibilita a utilização desses dados gerenciais como base para um planejamento tributário. Um filtro aí no pagamento de tributos. É através de fatos, gente, que a administração consegue visualizar o futuro e corrigir antes de acontecer. Então, possibilita a utilização de dados a título gerencial como um diferencial do mercado. E se eu tenho um diferencial no mercado, eu tenho maior concorrência, eu tenho maior poder de concorrência. Eu tomo posse de uma fatia maior no mercado. Eu consigo concorrer com outros. O meu produto fica com valor agregado. Se eu pago menos tributo, eu tenho mais lucro. Se eu tenho mais lucro, eu posso até diminuir o preço do meu produto. Ou, se eu não quero diminuir o preço do meu produto, mas eu posso aumentar a qualidade desse produto e agregar valor a esse produto, eu tenho aí uma movimentação maior. Isso é muito importante para o negócio, para a parte empreendedora, para a parte administrativa. Reparem, né? Não é puxando sardinha para o lado da contabilidade, mas desde o primeiro dia que a gente teve a primeira aula de contabilidade, todo mundo morrendo de preconceito contra a contabilidade, não foi? Eu sei que ainda vocês não amam de paixão. A maioria não. Mas eu tenho apresentado para vocês aí a importância dela. E se a gente trazer a contabilidade como parceria para a administração, só resultado positivo, né? Como diz os jovens aí, ó, só paz, né? Só força, né? Então, a escrituração, apesar de ser uma parte bem maçante da contabilidade, ela serve aí para nos ajudar na tomada de decisão e na luta aí pela fatia boa do mercado. Bom, o trabalhinho eu vou deixar para dar um pouquinho mais tarde. Eu vou entrar num outro assunto com vocês. Que é de extrema importância, e eu acho que ele cabe muito bem no tema que a gente está falando aqui, sobre a iniciação de vocês a respeito do regime de tributação. Ô, Débora, chegou umas pessoas aqui em casa, eu não ouvi se você passou, não deu para ouvir direito, eu tava dando muito barulho. Você fez a chamada? Eu não ouvi Ainda o não, começo da aula.
vou fazer depois do intervalo e a tarefinha também eu vou dar na segunda parte hoje, tá? Ah, tá, é porque não estava dando para ouvir. Então, gente, eu vou entrar num assunto mais direcionado para alguns conceitos do direito. A gente vai falar de alguns conceitos de direito, a diferença de uma coisa e outra, e eu vou provar para vocês que a gente planejar o regime tributário que a empresa da gente vai ser enquadrada e o que vai ser melhor para a empresa a título de pagamento de tributo é muito importante e é dentro da lei. Sempre, né, desde o início, eu venho falando com vocês que tem como a gente controlar a tributação. Não tem como a gente fugir dela. Não tem como a gente não pagar por ela. Mas existem aí os regimes tributários, que é a forma que a empresa é enquadrada e a forma que os entes tributantes vão te cobrar aquele tributo, que são por faixa. Tem o Simples Nacional, que é o mais simplificado, tem o lucro presumido e o lucro real, cada um tem suas vantagens e desvantagens, e tem um quarto que é chamado lucro arbitrado. Esse lucro arbitrado é o seguinte, é quando a pessoa tenta fazer essa movimentação de ficar num ambiente que paga menos, mas não faz a coisa de acordo e a Receita pensa assim, não está me convencendo. Então, eu mesmo vou falar qual que é seu lucro para você me pagar em cima dele. E provavelmente ela vai pegar o lucro maior que você apresentou, porque para a Receita, quanto mais, né? Melhor. Então, existem esses 4 regimes. Como que eu enquadro a minha empresa dentro de um desses regimes tributários? São vários os critérios. Vai ser pauta aí para terça e quinta-feira, que a gente vai falar bastante disso. A gente vai relembrar lá de empreendedorismo, que vocês já devem ter visto algumas coisas, e vai encaixar tudo na parte tributária. Mas dá para eu adiantar o seguinte. Conta aí, porte da empresa, né? O que é porte da empresa? Tamanho da empresa, né? As condições financeiras da empresa. Conta atividade. Tem atividades específicas que só podem se enquadrar um regime específico, ele não tem outra opção. Tem nível de faturamento anual, quantidade de empregado, tudo isso aí vai ser critério para enquadramento. Só que existem algumas empresas que elas podem se enquadrar em qualquer um deles. Como decidir? Aquele que eu vou pagar menos. Isso é contra a lei? Não. Eu quero olhar meu lado. Você chega numa loja, né? Você quer comprar um celular. Ah, eu quero celular. Eu sou péssima em marca de celular, tá? Um bem chicão aí, bem bacanão lá. O top de linha é X240. Ah, inventei agora, tá? Eu quero ele. Aí eu vi numa loja, ele custa 2.000. Eu vi na outra loja, ele custa 3.500. Eu vi na outra loja, ele custa 1.800, está na promoção. E todos são, não tem nenhum pirata, não. Todos eu sei olhar, né? Até parece. Eu sei que são originais, são bons, é do mesmo. Eu vou comprar. Gente? Tô achando que não tem ninguém, não. Eu não consegui ouvir. Eu tenho a opção de comprar o mesmo celular, top de linha que eu quero. Tem 3 lojas que vendem ele, todos originais. Uma loja vende por 2.000, a outra por 3.500 e a outra por 1.800. Qual que eu vou comprar? O mais em conta, né? Ok. A Rayane falou para eu comprar o de 3.500 para ajudar o país. Procede? Não, mas aí quem te ajuda? Claro que não, né, gente? Claro que eu vou comprar o de 1.800, se é a mesma mercadoria, se não é pirata. Eu vou comprar o que é mais favorável a mim. Isso é contra a lei? Não, não é contra a lei. Isso é egoísmo? Não. É o mesmo produto.
É loja, não estou comprando produto roubado nem pirateado. Não estou fazendo nada contra a lei. Então, a loja oficial tem nota fiscal, não é coisa que roubaram de outra pessoa e está me vendendo, não é nada disso, não. É dentro das normas legais. Eu tenho que olhar o que é mais viável para mim. Da mesma forma, a empresa em relação a tributo. Se eu tenho 3 opções de regime tributário, eu vou planejar, vou calcular qual que vai ser melhor para mim e vou procurar ficar enquadrado no que é melhor para mim. Desde que seja tudo legal, dentro da lei. Eu posso fazer sim. Esse é o caminho do planejamento tributário. É isso que eu quero mostrar para vocês, demonstrar para vocês como que funciona dentro dos caminhos legais. Para isso é interessante a gente compreender alguns termos do direito tributário. É isso que a gente vai falar um pouquinho antes de fazer aí a tarefa do dia. Ok? Tranquilo? Gente, outra coisa, no sábado que vem, provavelmente, eu não vou poder dar aula para vocês. O que eu quero ver com vocês? Se a gente repõe essa aula de alguma forma, ou com tarefas complementares, ou um outro dia da semana, porque eu acho que se uma outra pessoa vier dar aula para vocês, eu acho que sai um pouco do foco, perde um pouco do raciocínio. O que vocês acham? Acho que um pouquinho, perde pouco, sim. Perde um pouco. Aí eu, provavelmente, no meio da semana eu falo com vocês, porque surgiu um imprevisto para mim no sábado, e aí eu falo com vocês e a gente combina aí de englobar essa aula de alguma forma, ou a gente acha um caminho aí para fazê-lo, tá? Mas vamos lá. Ok. Deixa eu só ver o horário aqui para ver se eu entro com força total. Vamos fazer o intervalo de uma vez? Aí a gente volta às 3 horas? Pode ser? E aí a gente Pode. já entra com o assunto do direito tributário. Tranquilo? 3 em ponto, a gente volta. Tranquilo.